Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude. Bom, doutor Bastos, nós começamos nossa pauta trazendo uma boa notícia. Aliás, uma obra esperada há pelo menos uma década pela população de Irauçuba deve finalmente começar a ser executada. Em postagem na rede social Facebook, o ex-prefeito de Irauçuba, Raimundo Donato Souza Silva, informou que o governo do estado, através da Secretaria de Obras Públicas, deu sinal verde para o início da construção da estrada em pavimentação asfáltica, que ligará o Irauçuba ao distrito de Bici e vai até ao distrito de Brotas, em Miraíma. Uma importante CE, não é, que vai encurtar também o tempo de viagem para quem vem de outras cidades para o município de Irauçuba. E a obra está orçada em 18 bilhões e 300 mil reais e serão 25 quilômetros e meio de estrada asfaltada. Com certeza, Marden, aliás, 10 anos, eu diria muito mais. Isso é um sonho do irauçubense que tem familiares ou que moram naquela região do Bici, uma das regiões mais ricas. Eu tenho uma amizade muito grande com aquele povo querido, já trabalhei lá, né, em uma época pretérita, há 15, 18, 20 anos atrás. Gosto muito do Bici e fico feliz, fico também envaidecido por essa conquista deles. Eu acho que isso é fantástico e talvez o principal é o problema do inverno, né? Sempre que havia um inverno mais rigoroso, né, os rios praticamente interceptavam, obstruíam a passagem, então ficavam isolados. Que tristeza. Então, com essa construção aí asfáltica, com essa estrada, eles vão também fazer as passagens molhadas. Se tiver alguma passagem de nível também eles vão fazer, né, alguma obra de arte. Isso. Então isso é extraordinário. Acho que o Bici deve estar realmente em festas e agradecidos, né, ao governador por essa conquista. Parabéns aí ao grupo aí do Raimundo Donato por esse prestígio, né, extraordinário. Nós estamos tentando uma obrinha de 3 milhões e o Donato consegue uma de 18 milhões. Então, parabéns para o Donato, né? Nós vamos achar ruim. Nós vamos mostrar que Irauçuba tem um prestígio que para nós, infelizmente, nós não conseguimos, que é a história da nossa adutora. Exatamente. Mas nós também conseguimos a nossa estrada da banana, que é importantíssimo para aquela região serrana. Não vamos falar também não, só no querer tudo para nós, mas é importante aí para nós. Logicamente, aqui eu reforço a ideia da nossa adutora para o nosso reservatório, para o nosso açude do Ipuzinho, do seu Joaquim Líria Magalhães. Mas, doutor Bastos, Irauçuba também conseguiu a adutora, que vem de Miraíma para a sede, né? Pois é, mas lá a situação era mais crítica, eles não tinham nenhuma. A situação deles lá, temos que reconhecer, eles tinham ali do Girimum, que quando terminou a água, o volume morto, aí eles tinham que ter uma questão de emergência. O nosso, logicamente, é uma questão de suficiência. Nós temos a adutora, mas não atende a todos os nossos habitantes urbanos. Então, é importante que tenha, mas deixemos de lado e vamos comemorar com o nosso querido povo da Irauçuba, povo do Bici, que merecidamente conseguiram conquistar essa obra que vai, com certeza, estimular o comércio, estimular, né, tornar mais próxima o distrito do Bici da Irauçuba. E daqui uns dias, quem sabe, Juá já começou, já pois terminou, né? A população de Juá agora espera essa boa notícia também. Está faltando só a licença ambiental. Perfeito. Então, seria a próxima conquista. Eu vibro também com as conquistas de Irauçuba. Tenho interesse, temos, né, vendedores para aquela região, que infelizmente meu amigo Itamar, aproveitar e mandar um abraço aí para o meu querido Itamar,
vendedor aí da Shopping Pães, né, que faz esse percurso aí para esse querido e amigo povo do Mici. Então só temos o que agradecer também ao governador por essa obra, ao Quintino, que é o responsável pela SUOP, e todos aqueles que se envolveram, né, na conquista desse grande equipamento que é essa estrada para o nosso distrito do Mici, que eu acredito que até começa a pensar grande. Mici é uma cidade, viu? Exatamente, são 6 mil habitantes, né? Perfeitamente. É maior do que muitas cidadezinhas, né, do estado do Ceará. Agora... Pois não, Marcos. Perdão, só para trazer uma informação até em relação a Juá. A população de Juá agora espera a sua estrada também, e esse investimento na pavimentação asfáltica que leva ao distrito de Juá, da estrada, se faz mais necessário ainda porque nós temos a previsão de implantação de um grande empreendimento no distrito de Juá em 2021, que são 2 usinas de energia, uma de energia solar e uma de energia eólica, que ficarão no distrito de Juá. Perfeitamente, é mais um motivo, né, do governo se interessar em criar a infraestrutura para o desenvolvimento. Vai gerar empregos, vai gerar renda e vai crescer também o distrito do Juá, que é um distrito também muito importante da cidade de Irauçuba. Então está de parabéns, pode ter sido, né, já o primeiro passo aí do Mici. E o próximo nós vamos também comemorar aqui com todo o povo querido lá do Juá, né, que merecidamente já sonha também há muitas décadas por este importante, né, ramal de estrada asfaltada para o seu distrito, para a sua localidade. Para que os ouvintes tenham uma ideia, e os ouvintes aqui de Itapajé podem constatar o quanto uma estrada ela traz desenvolvimento. A estrada da banana, né, que nós sempre falamos aqui, muito embora ela não esteja concluída em 100%, mas grande parte já está pavimentada. E essa estrada já possibilitou novos empreendimentos aqui na região de Soledade, Santa Maria, com restaurantes, balneários, já loteamentos e projetos, empreendimentos imobiliários em curso, e isso tudo por conta de uma estrada asfaltada que dá um acesso muito fácil às localidades. E hoje, mesmo com essa história do digital, nós precisamos também nos locomover. E para isso aí uma estrada é extremamente importante. E até a propósito, eu conversava há pouco com uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas ele já conhece aí o amigo Clésio Marques e me telefonou há pouco. É o Renê Miranda, que eu aproveito para mandar um abraço, que ele deve estar nos ouvindo. É uma pessoa que também tem uma visão, né, que me falou do amor que já tem pelo Itapajé e vai montar uma estrutura lá em não é Soledade, é em Santa Cruz. Santa Cruz. Ele vai montar um empreendimento, acho que até de caráter religioso, mas ele vai fazer essa estrutura, depois ele vai nos dar essas informações, qualquer hora ele pode estar aqui conversando. Ele fala muito em desenvolvimento sustentável e é uma linguagem e é uma maneira que as pessoas que pensam no futuro têm que começar a pensar, têm que começar a utilizar esse trabalho de cidade inteligente, né, cidade sustentável. Então tudo isso tem tudo a ver com o futuro que nós precisamos começar a pensar. E o Renê Miranda é uma pessoa que eu conheci há pouco, não conheço pessoalmente, mas pelo que ele me falou nessa pequena conversa que nós tivemos antes agora do nosso Jornal Integração, ele já me deu assim um bom pensamento sobre o que ele pensa sobre o futuro para o nosso município de Itapajé. Perfeito. Bom, vamos de eleições 2020. Doutor Bastos, o senhor bem sabe que é muito comum nesse período eleitoral supostas pesquisas que são divulgadas de uma forma muito informal, agora com os meios digitais, vez por outra nós vemos nas redes sociais resultados de supostas pesquisas que ninguém sabe quem fez, ninguém sabe quem é o responsável,
E a gente sabe que existe um grupo muito importante de eleitores, os indecisos, que se decidem muitas vezes no dia da eleição em quem votar. E muita gente tem ainda a cultura do voto útil. Ele quer votar para quem ele tem certeza que vai ser eleito. E esses indecisos podem ser, de alguma forma, influenciados por falsas pesquisas. E nós tivemos, nessa semana, uma entrevista com o doutor Maia Filho, ele que é especialista em direito eleitoral, e ele alertou as pessoas para o risco de se divulgar pesquisas falsas ou pesquisas não registradas. Isso pode dar até prisão, e as multas eleitorais podem chegar a R$106 mil. Então, para que se tenha uma pesquisa, para que se divulgue uma pesquisa, ela tem primeiro que ser registrada. E o registro dessa pesquisa pode ser alvo ainda de aferição da Justiça Eleitoral, para que se constate se é de fato uma pesquisa verdadeira. Então, muita gente está incorrendo nesse erro e sem saber que pode ser responsabilizado. Inclusive, Marden, se você publicar, né, em WhatsApp ou Facebook, isso caracteriza a mesma, né, a mesma penalidade, e você incorre no mesmo erro. Uma simples enquete pode ser interpretada como pesquisa irregular, não é? Sem dúvida nenhuma. Então fica aí o alerta, fica aí a lembrança, né? Por não ser verdadeira, mas eu mandei pesquisar, meu amigo, mas se você não registrou, não adianta. Pode ser, por mais verdadeira que você ache, não convém arriscar, porque você pode, além de pegar uma multa, né, altamente robusta, né, R$106 mil, são um valor razoável, ou você pode pegar, inclusive, até prisão, né? Cadeia. E então... o interessante nessas pesquisas, doutor, não falo nem de Itapajé, porque eu pessoalmente não tive acesso a nenhuma dessas supostas pesquisas, mas a gente percebe em muitos municípios nesse período eleitoral que quem manda fazer pesquisa geralmente é quem está na frente, né? E cada candidato faz uma pesquisa, divulga ali entre os seus correligionários, os seus apoiadores, eleitores, mas ninguém acaba de fato registrando essa pesquisa. Pois é, Marden, não tem nada que você possa esconder hoje nessa nossa era digital, nessa era das mudanças. Então não adianta você... Não, vou botar aqui só para meia dúzia. Meu amigo, dentro de pouco tempo está em 6 mil, 7 mil pessoas, e basta que um concorrente seu, né, detecte, ele já leva para o Ministério Público e você já pode ser... mas ninguém sabe quem foi. No final você vai saber, porque isso tem, né, um caminho, onde for que você pegou, de quem você pegou, o IP de cada um, no final você vai saber. Então, na dúvida, não faça isso, não tente influenciar de uma maneira desonesta, mas eu mandei pesquisar. Meu amigo, você não teve cuidado com a amostragem, não tem um estatístico para analisar. Então, você não fez uma pesquisa correta, uma pesquisa, né, lúcida, bem eficaz. E aí é melhor você não fazer. Fique, se for o caso, fazer para você, mas não divulgue, não transmita, não divida, porque você pode pagar um preço 10 ou 20 vezes o preço, né, da pesquisa que você mandou fazer. E aí, doutor, e ainda fica o quê? Ainda vai responder processo no TRE e etc e tal. Nós já tivemos aqui em Itapajé, em Irauçuba, em eleições anteriores, divulgação informal, né, de pesquisas, em que candidato A ou B estava com 3, 5 mil votos na frente. Quando as urnas foram apuradas, o candidato perdeu. Quer dizer, era simplesmente para influenciar de uma forma até de má fé o eleitor indeciso, né? Perfeito. Então fica mais esse registro, Marden, muito bom aí essa entrevista com o Maia, né, doutor Maia? Doutor Maia Filho. Ele que é filho de doutor Djalma Pinto. É filho do Djalma, então tem origem aí, tem DNA. Então é muito importante o Marden sempre estar fazendo essas entrevista para estar orientando o povo. Às vezes as pessoas fazem, não é nem por maldade, é por desconhecimento.
e cabe a nós, detentores, né, de emissoras de rádio, fazer o nosso esclarecimento, a nossa divulgação. E é isso que nós estamos fazendo e apelamos aí para o bom senso e, logicamente, para evitar que qualquer um dos nossos amigos cheguem a receber uma multa de R$106 mil ou um processo que pode terminar, redundar numa prisão que não é nada agradável. Bom, doutor Bastos, nós já falamos aqui em pelo menos 3 oportunidades desse problema que tem sido verificado nas eleições municipais em todo o Brasil. Mas aqui no Ceará o Ministério Público tem sido muito vigilante. E apesar das orientações, dos termos de ajustamento de conduta, muita gente ainda insiste em desrespeitar essas regras. Mas agora o MP, o Ministério Público, decidiu agir no sentido de pedir a punição de quem não está respeitando as regras sanitárias. Um exemplo disso foi no município de Parambu, em que o candidato a prefeito Rômulo Noronha e o deputado federal Genesias Noronha tiveram contas bancárias bloqueadas no valor de 100 mil e 50 mil, respectivamente, por promoverem aglomerações em eventos políticos. E o Ministério Público Eleitoral também entrou com uma ação na Justiça de impugnação de chapa contra o candidato Rômulo Noronha por um evento ocorrido no dia 3 de outubro, em que gerou grande aglomeração. E nós temos várias ações nesse sentido em várias comarcas aqui do Ceará. Então agora o Ministério Público decidiu, a orientação não serviu, então agora vai ter que haver a punição. Correto, o Marden, o Ministério Público tem um papel extraordinário e parabéns a todos os que fazem parte do Ministério Público do Ceará e do Brasil. Aliás, é um trabalho exemplar. E o Ministério Público normalmente trabalha quando provocados. E numa política a coisa mais simples é ser provocado, porque é o concorrente. O opositor sempre vai estar com argumentos para mostrar o que o seu opositor está fazendo, que ele não pode. Por que eu não posso e ele está fazendo? Aí basta uma fotografia, um áudio, para que você, infelizmente, vá bater, né, nas barras do tribunal. Então, para evitar isso, meu amigo, minha amiga, você que dirige partido, você que é candidato, pensem 2 vezes antes de fazer essas ações que ferem, né, os protocolos do Tribunal Regional Eleitoral. Porque se o fizerem, vocês podem incorrer em penalidades, em multas, né, que só vai penalizar ainda mais a sua campanha e desacreditar. Não tem porquê, se você está, né, com todos os seus concorrentes, né, com as mesmas regras, não queira furar a regra, não. Não queira ser diferente e fazer aquilo que não pode ser feito, porque você vai terminar pagando um preço muito alto, talvez até com a impugnação da sua candidatura. Eles começam dando multa, fazendo, né, bloqueios de contas bancárias e concluem com um processo que pode sacrificar, às vezes, uma candidatura certa. Depois você vai amargar, né, uma punição do Tribunal Regional Eleitoral ou pagar um custo excessivo para tentar se manter em um cargo que você, às vezes, conquistou por uma maneira até, né, majoritariamente pela população. Então, para evitar um sofrimento futuro desse, evite, né? Mantenha-se. Mas os correligionários querem. Meu amigo, você é quem vai pagar. Os seus eleitores, às vezes, impulsionados, emotivos, né, querem, mas quem vai pagar a conta é você. Então, para evitar isso, evite, faça as coisas de acordo com os protocolos, porque o Ministério Público está vigilante e vai tomar as atitudes necessárias para coibir qualquer erro nesse sentido. Perfeito. Trago as primeiras participações dos nossos internautas. Eu tenho a participação de Lucilene Saraiva, de Jane dos Passos, tem a participação de Thaís Soares, também de Ana Cristina, participa conosco a Regina Gomes, tem a participação do Raimundo Nonato. Muito obrigado, Raimundo, ele nos acompanha direto de Fortaleza e ele manda um alô para
do seu sogro, né, que mora aqui no alto do cemitério. Tem uma participação do Alisson Farias, nos acompanha direto de Soledade. Ele manda um alô pro Marciano. Tem uma participação do Lázaro Andrade Silva. Também tem uma participação de Regilane Souza. A Regilane parabeniza sua irmã, que hoje é aniversaria. Ela manda um abraço para ela, que mora na localidade de Soledade, não é? Mais precisamente nas proximidades da Serra Verde. A Regilane só esqueceu de citar o nome da irmã, mas em todo caso, fica aqui nossos parabéns, nossas felicitações, muita saúde e muita paz. O Toninho do Paredão nos acompanha também, tem uma participação de Ironeide Gomes, Regiane Souza, tem uma participação de Vera Bastos, nossa ouvinte de todos os dias, irmã de Dr. Bastos. Um abraço aí para Verinha, só te atrapalhando, Marden. Perfeito. Preocupada aí com a Itália, viu? A Itália está voltando a ter cuidado, minha irmã. Tenha cuidado aí com o William, seu sogro, sua sogra, para terem aí os cuidados necessários, porque a pandemia está tendo um crescimento lá na Itália, uma segunda, né, crise da pandemia na Europa, como todo, não só na Itália, mas Itália, Bélgica, Suíça. A Polônia, inclusive, está transformando um estádio num hospital de campanha, só para você ter uma ideia. Isso aconteceu conosco há 4 meses, 5 meses atrás. Polônia está acontecendo agora, na Europa. Então, pois é, infelizmente a segunda onda se transformou em realidade, né? Perfeito. Então temos que ter muito cuidado. Eu tenho a participação também de Hernani de Moraes, nos acompanha direto de Uruburetama. Tem uma participação do Chico Moura, ele é o Chicão lá da Paquetá, mandou um abraço para Dr. Bastos. Ô, Chicão. Um abraço aí para ti, amigo, e para todos os queridos amigos da Paquetá. Tem uma participação do Alexandre Matos, também da Leidiane Costa. Ela reclama de falta de água, né, na residência dela há pelo menos 15 dias. Ela não cita exatamente o local da cidade, mas fica aqui o registro. Tem uma participação da Tânia Alves, também do Gerson Filho, nosso conterrâneo. Ele diz que pesquisas e enquetes dessa natureza, as pesquisas eleitorais não registradas, além de crime, são um desserviço à democracia e um dano imensurável à cidadania. Ele manda um abraço ao amigo Dr. Bastos e saudações franciscanas a todos os itapajaenses, em especial à população de Soledade. Um abraço, Gerson, muito obrigado, com sua opinião sempre bem centrada e objetiva. Um abraço, querido. Tem uma participação de Regilane, a Regilane já falei também. A Regilane, ela felicita a sua irmã, agora ela mandou o nome da irmã, a Ironeide Gomes, também nossa ouvinte de todos os dias. Felicitações a Ironeide. Tem uma participação também da Leidiane Costa, muito obrigado, ela que nos acompanha direto do loteamento Colorado. E tem a participação também da Silvia Brito. Agora 12 horas e 42 minutos, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com o segundo bloco da coluna Claras Ideias. E o Estênio do Barateiro, ele pede, doutor Bastos, que o senhor comente sobre o escândalo que envolveu o senador Chico Rodrigues. Mais um capítulo dos lamentáveis episódios vexatórios da política nacional. Doutor Bastos, o senador, ele foi pressionado a pedir licença, se licenciou por 121 dias e com isso acaba pelo menos um dos constrangimentos. O plenário do Senado não irá mais votar o processo de afastamento determinado pelo STF. É uma pena, né? Lamentável. O termo não poderia ser melhor adequado. É lamentável em todos os sentidos. Partir de um deputado, de um senador, né, que já tinha vários mandatos, né? Foi governador também, né? Foi governador, e o Brasil passando por uma limpeza ética, né? Como nós vínhamos sempre falando aqui, a história da Lava Jato, a história do Mensalão, né? Foi tentado dar uma conotação de que as coisas já tinham ficado normais, mas de repente as coisas acontecem ou aparecem, porque eu sempre falo, ninguém faz nada escondido hoje. Tudo que você fizer, pense ou tenha certeza que amanhã se tornará público.
né? Então, essa história de dizer, achar que o crime compensa, que eu vou fazer, ninguém vai saber, meu amigo, não insista, porque não compensa. Então, nós vimos aí esse caso lamentável, exatamente no Senado Federal, um órgão de uma importância capital para a democracia do nosso país, né? Um cidadão que era vice-líder do governo, fazendo uma atitude que agora está tentando justificar. Mas, lamentavelmente, essa utilização, né, colocar esse dinheiro em um local completamente inapropriado, né, indiscutivelmente. Ele diz que o dinheiro não tem origem legal. Mas se o dinheiro é legal, por que esconder? E esconder aonde escondeu, né? Exatamente. Por mais legal que fosse, é totalmente imoral, é totalmente fora do normal você, né, com a visita, primeira visita da Polícia Federal na sua casa, né, infelizmente teve alguma motivação, né? No mínimo, rapaz, tá aqui, esse dinheiro é meu, eu recebi, tá aqui, eu tenho a prova. Qual o problema? O senador não pode estar com 30 mil reais na mão? Pode, sem dúvida nenhuma. Agora, mas é porque ele ficou nervoso. Meu amigo, é uma história que precisa ter um melhor fundamento. Eu acho que para nós foi terrivelmente lamentável, mas para todos saberem que precisa continuar a Lava Jato. Tem um ditado antigo, né, que para coisas sem explicações é batom na cueca, agora é dinheiro na cueca, né? Também não tem explicação, não pode ter explicação. Infelizmente, né? Mas isso, o Marden, ouvintes, internautas, telespectadores, é para a gente saber que vigiar e orai, isso nós temos que fazer, está lá na Escritura, né, no Evangelho, né? Vigiai e orai. Não adianta você relaxar, né? E essas coisas têm que serem continuadas, a Lava Jato não pode parar, o Supremo tem que ter essa consciência, o Poder Judiciário também, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ele tem que saber que existe monitoramento, existe uma Polícia Federal altamente atuante, que agora está especializada, né, em fazer detecção de fraudes, de desvios. Eles estão fazendo um trabalho agora extraordinário, principalmente, né, em dois setores, né, no setor de drogas, no setor de tráfico. Tudo isso está sendo dado um olhar bem, né, focado da Polícia Federal. Então, eu acho que, lamentavelmente, aconteceu, mas isso precisa estar sempre vigilante a polícia, vigilante o Ministério Público, o Poder Judiciário, porque essas coisas, infelizmente, nunca acabam. Principalmente um país como o nosso, que tem 500 anos de uma história, né, não recomendável. Então, verdade. Eles não vão, de uma hora para outra, como num toque de mágico, não, a partir de agora está tudo normalizado. Eu não aconselharia a ninguém pensar assim. Precisamos manter, né, os mesmos olhares, a mesma preocupação, o mesmo acompanhamento, o mesmo monitoramento. E os políticos precisam saberem que dinheiro público é dinheiro imexível. Dinheiro público é dinheiro que é para ser dado à população, ao povo. É impostos que devem ser retornados em prol de benefícios, fazendo saúde, educação, estradas, segurança, tudo isso, para que os políticos possam dormir e trabalhar em paz. Não tem outra maneira e nem tem outro caminho, só tem este. Parabéns aí à polícia, porque realmente evitou, e que sirva de lição mais essa. Infelizmente,
as pessoas parece que não aprendem, estão vendo as coisas bater no seu vizinho, né, do seu lado, mas continuam tentando fazer as coisas que não devem, né? Nesse caso aí, eu espero que o senador tenha boas explicações, porque, lamentavelmente, esse modelo de justificativa dele não convenceu a muita gente. E a Polícia Federal, logicamente o Ministério Público, vão querer uma explicação bem plausível para justificar essa atitude lamentável do nosso senador da República, de Roraima, se eu não me engano? Roraima. E Roraima. Roraima é a terra lá do líder do Fernando Henrique Cardoso, né? Como era o nome? Era senador também. O Arthur Vigílio? Não, isso aí é Manaus. Manaus, é prefeito de Manaus. Não... Porque tinha Renan Calheiro. Sim, o Romero Jucá, não é? Romero Jucá, exatamente. De onde era o Romero Jucá? Se eu não me engano, ele era de Roraima também, não? Perfeito. Está Eu tenho a minha impressão que era, por isso que eu citei. Roraima. Talvez ele tenha substituído o Romero. E tá ficando melhor do que o Romero Jucá, viu? Do jeito que eu tô vendo. Não, e parece que vai ficar tudo em casa, né? Que ele se licenciou, quem assumiu foi o filho, que é o primeiro suplente. Pois é, rapaz, é uma coisa meio complicada pra gente mudar aí esse modelo, né, de escolha de senadores, de suplentes, né? Deveria assumir o segundo mais votado, né? Já que é uma democracia, não é? Exatamente, porque aí a pessoa ia ter mais preocupação. Perfeito. Mas é lamentável. Obrigado aí ao Estênio. É um assunto altamente importante para a democracia. Espero que ele justifique, porque é aquela história, né? O princípio da verdade, né? Que a gente tem que deixar que ele prove que o que ele está falando é verdadeiro, né? A justiça dá o direito dele explicar. Todo mundo tem direito à defesa, né? Mas agora espera-se também que o Senado não seja complacente, não seja corporativista. O que é difícil, mas... Né? Infelizmente, Marden, nós não conseguimos ainda transformar essas instituições, né, em pensar maior. Elas sempre foram corporativistas. Pode ser que mude, pode ser que dessa vez mude. Então vamos aguardar. Bom, doutor Bastos, o senhor falava agora há pouco sobre essa informação muito preocupante, essa segunda onda que já atingiu o continente europeu em vários países. Alguns países já planejam um novo lockdown, né, o que vai ser terrível para a economia, mas vai ser necessário. E, enquanto isso, o mundo todo espera uma vacina. E o ministro da Saúde do Brasil, o general Pazuello, ele deu uma declaração informando que o Ministério da Saúde compraria 45 milhões de doses da vacina chinesa, a Coronavac. Mas o presidente Jair Bolsonaro se apressou em dizer que o Brasil não vai comprar uma dose sequer dessa vacina. É mais uma polêmica. Muitos governadores, inclusive Camilo Santana, insinuam que o governo tem que ser utilizado de questões ideológicas para sustentar essa não compra dessa vacina, e sem autorização do Ministério da Saúde, da Anvisa, nem mesmo os governos estaduais poderão adquirir a vacina. Infelizmente, é uma atitude que não é muito interessante, até porque a China hoje está crescendo bastante como importadora de produtos brasileiros, né? Eles saíram aí de 36%, eu acho que eles estão chegando a quase 60% de importação de produtos aqui do agronegócio, principalmente. E nós não podemos prescindir de um cliente como a China. Não seria interessante, né, o presidente Bolsonaro abrir essa discussão, né, que eu não acho nada interessante, até porque isso é um assunto técnico, científico. Nós não poderemos em nenhum momento trazer para um campo de
ideologia ou de coisas parecidas, né, por qualquer motivo que fosse, porque você está evitando, se realmente o Coronavac, essa vacina, ela der uma imunidade que o Brasil está precisando, que o brasileiro está precisando, e nós não pudermos, né, ter acesso a essa vacina por problemas, né, de ideologia ou coisa parecida, porque então, aí eu cito só um exemplo, nós não temos para vacina, mas será que eles também vão importar nossos produtos, né, por problemas ideológicos? Se for, eles também vão deixar de comprar, né, os bilhões de dólares que está sustentando o nosso agronegócio. E se eles entrarem nessa disputa contra nós, não tem nenhuma dúvida que a quantidade de recursos que nós vamos, né, entregar à China pelo Coronavac, pelas 45 milhões de doses, não representa praticamente quase nada diante do volume, né, de recursos que nós estamos importando, exatamente para não entrar numa recessão profunda que a pandemia está causando na maioria dos países. Então nós fomos aquinhoados com esse comprador. Tá certo que ele precisa, tá certo que não tem em todo local, tudo bem, né? Mas eles podem, num primeiro momento, dizer, bom, tudo bem, mas enquanto não tinha concorrente, nós compramos de vocês. Agora vocês vão ter que procurar outro comprador. E nós, como é que vamos ficar? E os produtores de soja do Mato Grosso, né, de todo o Brasil, de Goiás, né, de todo local, como é que vão sobreviver? É bom a gente pensar direitinho, né, e não agir com emoção, não agir com visão ideológica ou visão de qualquer natureza. Vamos agir com a razão, porque o momento exige. E um presidente da República, né, ele precisa ouvir pessoas, não aqueles fanáticos. Porque eu tenho certeza, eu votei no Bolsonaro, né, fui um eleitor e provavelmente poderei ser um eleitor dele no futuro, mas é dentro de uma visão de sensatez. Eu não sou radical, né? Eu critico o que está errado. Quando está errado, eu vou aqui e critico. Quando está certo, elogio, né? Tem emissoras, canais que só olham os erros. Não. Bolsonaro tem muitas coisas que ele fez certas e nós precisamos divulgá-las. Agora, quando ele não faz uma coisa que vai prejudicar o Brasil, quando ele não faz uma coisa que pode ajudar o Brasil, eu critico automaticamente, sem receio, né? Mas reconhecendo os méritos que ele tem. Eu acho que isso... mas a China foi... Nós não temos prova de nada. A China não foi responsável, né? Nós não podemos achar que a China fez uma biopirataria. Claro que não. A China, né, ela também pagou o preço dela lá, ela teve as mortes dela. Agora, lá na China é mais fácil você fazer um lockdown 100%, que nós aqui, infelizmente, né, às vezes precisamos usar, né, um Ministério Público. Tá lá não, eles dizem uma ordem e a ordem é cumprida. E, logicamente, eles dominam mais fácil ou eles controlam mais fácil, né, o evento que possa acontecer aqui e acolá. Tenho uma pessoa adoeceu em uma determinada cidade. Fecha a cidade e trata todo mundo e só sai quando todos estiverem curados. Aí você consegue evitar a disseminação. Então eles tiveram esse privilégio que as democracias são mais difíceis, né? E um país continental como o nosso também, né? Isso aí dificultou, além dos erros que nós tivemos aqui na condução desse processo, né, de controle dessa epidemia inicial que se transformou numa pandemia mundial.
É o que parece, né? O que à primeira vista, a impressão que se tem é que o presidente da China, o Xi Jinping, é um homem muito sensato, ele é de uma habilidade diplomática, não é? Porque se fosse outro já teria respondido a tantos ataques que aliados do presidente fizeram ao governo chinês, inclusive os filhos, e ele mantém sempre a sobriedade, a sensatez, não se envolve em questões menores. Eu só tenho receio, mar de ouvintes, internautas e telespectadores, porque eu acho parecido o jeito do Xi Jinping com os mineiros. Eles ficam aguardando o momento de dar a resposta. Eles não respondem mercurialmente ou emocionalmente. Eles aguardam e no momento certo eles fazem. E o pior é que o momento certo para ele é o pior momento para nós. Hoje eles estão precisando, amanhã pode ser que eles não precisem. E nós vamos precisar durante muito tempo de clientes para os nossos, agronegócios. E ele hoje compra 2 a 3 vezes mais do que os Estados Unidos, que era o nosso grande importador. Verdade. E o que é que nós vamos fazer? Então a gente tem que ter mais calma, tem que ter mais parcimônia, tem que ter mais equilíbrio emocional, falar menos, dar menos atenção, até porque a campanha dele não começou ainda, ter paciência para a gente passar esse momento difícil que o mundo todo está atravessando. Se a gente não tiver esse cuidado de não baixar muito, essa queda do nosso PIB, hoje está avaliado em 5,8%. Tem países que vão ser superior a 9, 10, 15, chega a 15%. Se a gente não tiver cuidado, porque nós temos esse agronegócio que, de certa forma, deu essa estabilidade ou essa menor queda no nosso PIB. Está salvando a lavoura, literalmente. Está salvando a lavoura. A lavoura está salvando a lavoura financeira do Brasil. Então, vamos ter que ter mais equilíbrio emocional e ouvir mais os eleitores sensatos, porque tem os radicais, aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Mas não é bom o circo pegar fogo para ninguém. Então vamos tentar apagar os incêndios, fazer parcerias econômicas e comerciais com os grandes parceiros, Não adianta colocar ideologia em comércio não é para ter ideologia, e nós vivemos num mundo global, numa aldeia global. E ninguém pode descartar a possibilidade de, em janeiro, Donald Trump deixar a Casa Branca também, né? E aí, meu amigo, é outra dificuldade que nós vamos atravessar se a gente não tiver a habilidade, política, comercial, econômica, de construir um pacto com o mundo. Hoje nós precisamos ser amigos de todos, principalmente daqueles que importam os nossos produtos. Então não vejo nenhuma razão de brigar com o nosso parceiro comercial hoje mais importante do planeta Terra, que é a China. E nós, cearenses, temos muito a ganhar com essa parceria, Porque os chineses querem investir no Ceará, querem investir no Porto do Pecém, E uma briga diplomática não ajuda a ninguém, Pelo contrário, o momento agora é um momento de união, o momento hoje é de pacificação. Vamos brigar só com o vírus. Esse aqui é o nosso inimigo hoje. O resto tem que ser cooperando um com o outro para ver se todos saem com o menor custo de vidas e econômico possível, porque senão vai ser pior amanhã a ressaca da pandemia do que o que nós estamos vivenciando hoje. Bom, doutor Bastos, falando ainda em política internacional, nós tivemos ainda não apurado em 100% os votos na eleição presidencial da Bolívia, mas temos a informação, inclusive, dita pela presidente interina, de que o candidato do partido Movimento ao Socialismo, partido de Evo Morales, deve vencer as eleições com mais de 52% dos votos válidos. Essa é uma vitória especialmente doce para Evo Morales, que
foi obrigado a renunciar um ano atrás, deixou o país, hoje vive na Argentina com status de refugiado e agora vê seu candidato vencer nas urnas nessa eleição presidencial. E tudo isso por culpa dele, o Marden, porque se ele tivesse saído e ter colocado esse cidadão, esse ministro, ex-ministro dele, para ser candidato, daqui a 4 anos ele entraria tranquilamente. Verdade. Mas é a história de querer, né? Tentou um terceiro mandato, romper a Constituição. Se a Constituição manda que é só até aqui, eu não posso romper a lei, forçar, criar as novas leis. Como é que manda o meu regimento? É assim? Pode. Se não pode, não. Se não puder, não vai. Se puder, vai. Não tem pode. 1, 2, 3, 100. Se tiver o seu regimento, a sua Constituição mandando. Mas se não mandar, tenha humildade. Não é, terminou, tudo bem, agora vai entrar o fulano, que vai ser apoiado por mim. Daqui a 4 ou 8 anos, eu serei candidato novamente. A democracia tem isso. Vamos obedecer à Constituição, o regimento, o regulamento. Se o regimento manda, faça. Mas se não manda, obedeça, aceite, né? Porque senão vira o quê? Vira ditadura. Era isso que ele queria fazer. E aí, quando vira ditadura, as coisas, é só olhar para a Venezuela, o que é que aconteceu. Ele fez isso e aí vai se perpetuar de uma maneira ilegal e desleal o tempo que ele tiver o exército nas mãos. Porque ele está fazendo pela força, quando devia fazer pelo voto popular. Pelo voto popular. Então, quem ganhou foi a democracia, mas o Evo Morales poderia ter evitado tudo isto se ele tivesse tido a humildade de reconhecer que a Constituição dele manda, porque obedecer à lei manda isso, então vamos obedecer. Não, a lei diz que você pode ser quantas vezes a população lhe quiser presidente, então vamos fazê-lo. Mas do contrário, tem que obedecer às leis. As leis têm que serem soberanas. E o resto, a democracia faz. Bom, e a Bolívia vive uma expectativa de crescimento econômico para os próximos anos, décadas até, a partir da exploração das reservas de lítio, né, que algumas das maiores reservas do mundo, né, desse metal especialmente precioso para a indústria de tecnologia, está na Bolívia. E o candidato do Evo Morales prometeu estatizar todas as minas de lítio no país. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque essa estatização vai gerar uma reserva de mercado, vai deixar, né, de fazer crescer esse setor que é importantíssimo. O lítio, ele é usado na bateria dos celulares, só para você ter uma ideia, que pode ser amanhã para carros autônomos, que pode servir para tudo. É um metal espetacular, preciosíssimo e caríssimo. Agora, eu acho que ele já começou de uma maneira errada. Socialismo olha o exemplo lá da China, cara, né? Tu quer ser um socialista? Vai lá na China para tu ver o que modelo de capitalismo mais, talvez até mais liberal do que Exatamente. Em muitos países capitalistas. É porque as pessoas, às vezes, ficam se mirando no Mao Tse Tung de 70 anos atrás. Veja o Deng Xiaoping, que entrou em 73 e transformou a China numa sociedade liberal, um socialismo liberal, porque ele tem tudo isso lá, né? Ele faz, não tem votação é daquele jeito dele, é pelo colegiado dele, mas a parte de economia, desculpem, é profundamente liberal. E é isso que essas republiquetas da América do Sul deveriam enxergar e não olharem para o Maduro, olhar para o nosso cubano Fidel Castro,
não são exemplos a se seguirem, infelizmente. O governo chinês ele impõe as regras e deixa o mercado para livre concorrência, não é? Perfeito, ele leva para lá todo mundo, ele leva, né? Hoje, quem tiver interesse em produzir na China, lá tem uma abertura completa, eles é que têm interesse. Aí você vai estatizar, tirar todo mundo. Meu amigo, tu vai deixar de entrar a transformação digital que o mundo está passando, a tecnologia que está no estágio de exponencial de evolução. Tu vai destruir a Bolívia, que vinha bem com o Evo Morales. Por incrível que pareça, o Evo Morales, a economia na época do Evo Morales vinha começando a crescer. Aí ele começou a pensar como um ditador, aí não vai. Perfeito. Olha, eu tenho a participação também do Raimundo Ayrton, do Israel, muito obrigado pela audiência, também do Adriano, e tem uma participação também da Rosa Virgínia Bastos, que nos acompanha pela nossa live. Doutora Rosa, um abraço, querida, pela audiência. Bom, agora 1h17, doutor Bastos, essa foi a nossa pauta dessa quarta-feira especial. Muito bem, agradecer, parabenizar mais uma vez o povo de Irauçuba. Foi essa conquista de vocês aí extraordinária. Eu fico feliz também com essa conquista de vocês. Atrás, quando é que nós vamos ter aqui uma pista, né? Um asfalto aqui bem tranquilo. Mas chegou o momento, graças a Deus, e qualquer dia desse eu vou fazer uma visita trafegando neste asfalto da minha querida e saudosa Missi, a quem eu quero mandar um abraço para todos os nossos habitantes do querido Missi. Ok, doutor Bastos, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Marden, a você e a toda a equipe do Jornal Integração, aos nossos queridos internautas, telespectadores da TV Atitude, ouvintes, né, dos dials, né, da Rádio Atitude FM, e a você uma boa tarde, fique com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Boa tarde.